Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Hoje estou aqui com o Vinícius, que é aluno da Universidade Federal de Minas Gerais, lá da Escola de Veterinária, e o nosso assunto é muito importante, ainda mais para você que está louco para tirar alguns filhotinhos aí. Vamos falar por que é que alguns filhotinhos já nascem doentes. Então, já dá o seu like aí, clica em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitar. Vinícius, muito bom ter você aqui mais uma vez. Você que ainda não assistiu os outros vídeos que eu fiz com o pessoal da Vet Júnior, o pessoal que está me dando esse apoio aqui no canal, trazendo informação de qualidade para você, vale muito a pena assistir, tudo bem? Vinícius, imagine comigo, o criador, ele está preparando o casalzinho para reproduzir, então está lá desde janeiro, coitado. Colocou o machinho lá na gaiola dele, a fêmea, ofereceu alimentação de qualidade, uma água boa, e aquele casal passou pelo período de muda de penas, o período de manutenção e agora o período de reprodução. Chegou a hora de eu tirar os filhotinhos. Aí tá ali tudo pronto, a gaiola tá pronta, a alimentação tá ali, a água tá ali, coloquei o ninho, coloquei o material para a fêmea levar pro ninho, o macho acasalou com a fêmea botou, cuidou dos ovinhos ali, chocou os ovinhos durante 13 dias, os filhotinhos começaram a nascer. Porém, eu começo a perceber que os filhotinhos estão doentinhos, já nos primeiros dias de vida. Por que isso acontece? Por que alguns filhotes, a impressão é que eles já nascem doentes? Olá, Carlos, olá, criadores, é um prazer também estar aqui ajudando vocês. Então, é o seguinte, para começar a falar desse assunto, eu vou deixar bem claro que as doenças são multifatoriais, não é somente uma coisa que leva um animal a ter doença. E também para falar sobre esse assunto dos animais já nascerem doentes, eu tenho que explicar uma coisa antes, que é o sistema imune das aves. Na medula óssea do animal, produz uma célula chamada linfócito. Só que essa célula não sai pronta da medula. Ela se matura em dois órgãos, que é o timo e a bursa de Fabrício. No timo, os linfócitos T se maturam e na bursa de Fabrício, os linfócitos B se maturam. Tá, e por que isso é importante? Essas células elas são responsáveis por combater com infecções que o animal possa vir a ter. Só que a questão é o seguinte, os animais não nascem com essa maturação pronta. A maturação dos linfócitos B e T só costumam ser eficazes depois da terceira ou sexta semana de vida do animal. Vinícius, então eu poderia dizer que o filhotinho ele nasce saudável, mas o ambiente ao redor dele faz ele adoecer? A maioria das vezes sim, esse é o caso, mas antes da gente chegar nesse assunto eu vou explicar um pouquinho sobre a temperatura. Assim como a gente, as aves elas conseguem manter sua temperatura corporal. Por exemplo, a gente mantém nossa temperatura corporal em 36 graus. Sim. As aves têm essa capacidade. Só que o animal, quando ele acaba de nascer, essa capacidade dele está um pouco diminuída. Então, isso afeta no metabolismo. Então, afetando o metabolismo, nosso animal vai ter um pouco de dificuldade, tanto de absorver nutrientes como absorver água. Então, essas dificuldades podem ocasionar no animal ser um pouco menos sadio. Aquele manejo que eu faço aqui, então, quando a fêmea às vezes está só com um filhotinho, eu pego aquele filhotinho e levo para um outro ninho, vai ajudar também a manter a temperatura daquele filhote? Sim, acompanhando o criatório do Carlos aqui há um bom tempo, a gente percebe uma coisa que ele faz aqui que é essencial. Quando uma fêmea só choca um ovinho, ele troca esse ovinho para uma outra fêmea que tem mais de um filhote. Isso é muito importante, pois os dois filhotes juntos vão conseguir manter a temperatura do animal um pouco mais elevada e a gente vai diminuir esse problema do metabolismo abaixar e o animal ser mais susceptível às outras coisas. Vinícius, então pelo que você falou até agora e o que eu entendi, mais ou menos o seguinte, me corrija se eu estiver errado. O filhotinho, quando ele nasce, o organismo de defesa dele não está completamente formado. Então, lá no ninho tem algumas bactérias, tem fungos. Lá no ninho da outra gaiola tem algum passarinho lá que pode estar doente. Se eu pegar ali a papinha, tratar daquele filhotinho com o mesmo potinho ou a mesma seringa, tratar esse filhotinho daqui, eu posso trazer algum problema para cá. Então, assim, se eu fazer com que esse filhotinho que às vezes nasceu saudável, se ele receba alguma bactéria, algum fungo, alguma interferência
externa fizer com que ele receba até o próprio trato da mãe, pode fazer com que ele não tenha condições suficientes de combater esses problemas? É isso que você está querendo explicar pra gente? Exatamente isso, Carlos. No nosso criatório existem diversas bactérias, fungos e vírus. Eles estão presentes. E o animal, quando está filhotinho ainda, ele não tem essa capacidade de combater. Então, a maioria das vezes, a gente causa doença nos nossos animais. Carlos, vale ressaltar que, sim, na maioria das vezes, os filhotes nascem saudáveis. Mas pode ocorrer, sim, dos filhotes ser contaminados mesmo dentro do ovo. Por exemplo, na doença micoplasmose e na salmonelose. Vinícius, então alguns problemas de saúde dos pais pode acabar fazendo com que os filhotinhos também já nasçam debilitados. Exatamente, Carlos, exatamente, criador. É muito importante diagnosticar essas doenças previamente ao período de reprodução, para que possamos tratá-las e os animais tenham uma maior taxa de sobrevivência no período pós-eclosão. Vinícius, então basta eu chegar lá no grupo de Facebook, por exemplo, e perguntar lá qual antibiótico que eu ofereço para os meus pássaros antes da reprodução, qual preventivo que eu faço. É só eu fazer isso, tá bom? Não, Carlos, e não, criador. Essa parte é muito importante. É necessário um técnico para que faça os exames e diagnostique a doença que seu criatório tem. A doença que seu criatório tem, eu posso não ter no meu. Sim. Então é de muita importância que a gente saiba qual doença é para tratar da melhor forma possível. Bacana. Então como que o meu amigo, a minha amiga que está assistindo ali, como que a gente vai fazer para diminuir a incidência desses casos? Existem essas medidas que quando a gente sabe que tem uma doença, mas existem medidas também que a gente faz previamente sem saber se tem doença ou não. Essas medidas são muito importantes. Por exemplo, a higiene do criatório, a troca do fundo, a desinfecção do comedouro e do bebedouro. Não dividir comedouro de um animal para o outro animal, de uma gaiola para outro animal. Essas medidas são muito importantes para que a gente concentre a disseminação. Caso tenha um animal contaminado, vai ser só ele, a gente não dissemina para todo o seu plantel e causa um prejuízo muito maior. Sim, sim. Vinícius, uma coisa que eu explico sempre aqui no canal é de não ficar insistindo em pássaros que não estão bem. Os pássaros que não estão bem de saúde antes da reprodução, eles precisam ser separados para ser tratados à parte. Não adianta eu levar esse pássaro para o local de reprodução, porque ele não vai reproduzir da mesma maneira que outros pássaros que estão saudáveis. Então, isso também, insistir nesse pássaro que já me apresentou problemas anteriormente, vai fazer com que, se ele vier a reproduzir, esses filhotinhos vão ser mais debilitados, e se eu conseguir passar adiante as características desses filhotinhos que vão nascer de pais debilitados, eles também vão gerar filhotes piores, e isso vai se tornar um ciclo dentro do meu criatório? Exatamente. Um ponto importante do melhoramento genético é essa questão. Não basicamente a beleza que você quer nessas aves, mas são animais sadios. Você quer animais bens. Então é muito importante que seu animal esteja bem para você colocar ele em reprodução, não só a beleza dele em si. Vinícius, e algo que acontece demais é do criador já colocar o antibiótico na papinha dos filhotes. Na grande maioria das vezes, sem saber de fato se os filhotes estão doentinhos. É mais que um tiro no escuro. Eu vou oferecer aqui um antibiótico de amplo espectro para ver se eu acerto algum problema. Se o filhotinho tiver algum problema, eu já resolvo por aqui mesmo. Quais os problemas que isso pode acarretar? Então, Carlos, isso é uma prática comum, mas com sérios riscos. Por exemplo, o animal ele precisa de bactérias para sobreviver. No próprio corpo do filhote já nasce com algumas bactérias. A gente usando um antibiótico de amplo espectro, a gente pode deteriorar as bactérias boas para a saúde do animal. Além disso, a gente pode causar um dos maiores problemas, que é a resistência de bactérias. Se eu trato sempre que eu suspeito de algo e não tenho diagnóstico, as bactérias vão ficando mais resistentes ao antibiótico, e quando eu tiver uma séria infecção no meu criatório, isso pode ser um grande problema. Outra forma que eu gosto muito de falar para os criadores é no bolso. Quando a gente gasta antibiótico, a gente está gastando dinheiro. E a gente gastando sem necessidade, o dinheiro está indo também. Então uma coisa muito importante é economizar. Vinícius, nós vamos tratar de vários outros temas aqui no canal. E eu te proponho que o próximo vídeo seja sobre a pinta preta. A gente fala especificamente sobre a pinta preta, porque é um grande problema que os criadores enfrentam. Então, você topa a gente falar sobre esse assunto? Com certeza. Bacana. Então a gente vai falar sobre esse assunto no próximo vídeo. E me explica, por favor, o que é a Vet Júnior? O que vocês fazem lá na Vet Júnior? Qual que é o trabalho de vocês? Então, a gente age exatamente nessa área. A Vet Júnior, uma das várias funções dela é esse diagnóstico antes da reprodução. A gente diagnostica suas aves e fala exatamente o problema que ela tem e qual o tratamento adequado. E a gente preza muito por esse manejo antes. A gente diminui esses usos de drogas e trata os animais antes, com um ambiente limpo, desinfectando as gaiolas, desinfectando os comedouros. Então, esse é o nosso foco. Nisso que a Vet Júnior ajuda o criatório. Bacana. Vale lembrar que
pessoal da Vet Júnior está fazendo todo esse trabalho aqui no meu criatório. Eu abri as portas do meu criatório para eles, então eles vão coletar material aqui, eles vão fazer análises e a gente vai mostrar tudo isso aqui no canal, que a gente vai ver isso na prática. Como eu disse no outro vídeo, a gente vai deixar daquela coisa de eu acho e a gente vai começar a passar informações concretas, o que de fato está acontecendo e como de fato eu vou resolver os problemas. Então, dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitar. Coloca aqui nos comentários quais são as suas dúvidas em relação a filhotinhos, reprodução, porque nós vamos pegar esse material, as perguntas, as dúvidas que você tem, e eu vou enviar isso para o pessoal da Vet Júnior. Lá eles têm uma equipe com 8 alunos e os professores dando esse suporte, e eles vão responder isso aqui pra gente, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus! Obrigado.